Bem, olá a todos, professor Júnior aqui falando com vocês. Como todos sabem, temos aí que revisar alguns conteúdos e para isso o primeiro que eu escolhi foi plano cartesiano, ok? Plano cartesiano é nada mais que dois eixos, um na horizontal e um na vertical, ok? Esses eixos são denominados de eixo X e eixo Y, ou seja, o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas, ok? Todo esse esquema, toda essa localização foi proposta pelo matemático René Descartes, em que ele dizia o seguinte: a geometria é fruto do trabalho independente. E dois franceses aparecem como os contemporâneos desse processo. René Descartes, como eu falei, que nasceu em 1596 e morreu em 1650, e o matemático Pierre de Fermat, que nasceu em 1601 e morreu em 1665. Dois matemáticos franceses famosos e que deram suas contribuições para o plano cartesiano. Os trabalhos de ambos representaram um grande avanço para a matemática. Por quê? Porque os problemas algébricos não poderiam ser resolvidos apenas com álgebra. E os problemas geométricos não davam para ser resolvidos apenas com geometria. Então, para isso nasceu a geometria analítica, trabalho desses dois matemáticos. O que é que diz o plano cartesiano? O eixo X, ele possui valores para a direita, positivos, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. E negativos para a esquerda, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim sucessivamente. Isso é uma reta numérica simples com números inteiros. Na vertical, nós temos aí também a mesma ideia. Uma reta numérica que para cima são os valores positivos, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. E de forma inferior os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim sucessivamente. O encontro dos dois eixos é chamado de origem do plano cartesiano. É o ponto de intersecção do eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. O que é que serve? O que é que precisa se entender sobre plano cartesiano? Qual é o objetivo principal? O objetivo principal, segundo o governo do Estado, que está lá no nosso planejamento, nos parâmetros curriculares e no nosso currículo, é que pede que o estudante ele tenha por objetivo compreender e entender o que é um plano cartesiano e também localizar pontos no plano cartesiano, porque o plano cartesiano serve para localizar situações, pontos, qualquer coisa. Então, eu posso começar aqui localizando algum ponto. Eu quero o ponto P e eu quero que esse ponto P me dê uma coordenada menos 1 e 3. O que é que eu estou falando aqui? Eu estou falando que eu quero que em X o valor de P seja menos 1 e em Y o valor de P seja 3. Para fazer essa localização, a gente vai usar o nosso plano cartesiano como uma malha quadriculada mesmo. Então, nós vamos ter em X menos 1, tá aqui ó, o eixo horizontal. Então, eu localizo menos 1. E no plano vertical, o 3. Esse encontro de menos 1 e 3, a gente chama de ponto P. E a coordenada de P é justamente menos 1 e 3.
Se eu quero localizar outro ponto qualquer, por exemplo, o ponto Q, eu digo que esse ponto Q ele pode ter uma coordenada que eu quero 2 e 5. Quer dizer que esse ponto Q ele tem coordenada x, 2 e y, 5. E eu vou lá localizar no meu plano cartesiano 2 no x até encontrar o 5 do y. O encontro dessas duas coordenadas é o que chamamos de ponto Q. O plano cartesiano também tem uma disposição em quadrantes. Que disposição em quadrantes é essa? Da seguinte maneira. O primeiro quadrante ele começa aqui, ó. Primeiro quadrante. E em sentido anti-horário, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Quer dizer que todos os valores de x e de y no primeiro quadrante vão ter valores positivos. Então, quer dizer que x e y vão ter valores positivos. Ok? Quer dizer que no segundo quadrante, os valores x e y vão seguir da seguinte maneira. X vai ser um valor negativo agora, como vocês podem ver. E o y vai ter um valor positivo, como vocês podem acompanhar. No terceiro quadrante, os dois valores são negativos, tanto o x quanto o y. E no quarto quadrante, como vocês podem acompanhar, x é positivo, mas os valores de y são negativos. Então, nós temos aí o acompanhamento de acordo com os quadrantes. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e o quarto quadrante. Isso é o plano cartesiano. E isso é o início da geometria analítica. Ela pode ser aplicada em diversas atividades, na indústria, por exemplo. Pode ser aplicado na análise de dados. Podemos obter informações sobre lucro ou algum produto que tem um custo menor. E tudo isso é feito com o uso da geometria analítica. Ou, como a gente chama também, sistema cartesiano ortogonal, que é uma homenagem ao matemático René Descartes. Ok? Essa é a primeira série de vídeos que estamos revisando aí. Lembrando sempre, lá vai a dica monstra. Lembrando sempre que primeiro você começa a coordenada dos pontos com x. Sempre primeiro localiza-se o x. E depois você localiza-se o y, ok? O nome do ponto tem que vir de forma maiúscula. E sempre começamos o par ordenado com x e depois y. Beleza? Um abraço a todos. Nos vemos nos próximos vídeos.